Olá, meu nome é Maurício Bittencourt e trago aqui mais uma dica de automação de processos para vocês. Então, esse é o nosso Process Automation Tips número 3. Vamos falar hoje sobre alçadas de aprovação, utilizando regras de negócio, né, nas tabelas de decisão em DMN. Isso também é integrado aos estándares de BPMN para automação dos processos também. Esses exemplos que eu vou utilizar aqui, vou mostrar tudo na prática para vocês logo a seguir, são com base na fintech hipotética, um estudo prático que eu utilizei com base em cima de várias provas de conceito que eu fiz para o Camunda, e muitas delas foram em bancos, né? Então eu utilizei aqui uma série de informações reais aqui, claro, né, que foram transformadas num estudo de caso hipotético, né? Esse curso ele é adorado pelos startupeiros, porque nós praticamente fazemos uma esteira de crédito, né? E automatizamos esse processo de ponta a ponta, desde Biz, DevOps, né? No design, desenvolvimento e operações. Então, com base nesse estudo de caso, que eu já mostrei também em outros vídeos aqui de dicas, dê uma olhada aí no canal, que tem outros vídeos sobre também esse mesmo estudo de caso. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo sobre esse curso, caso você tenha interesse. Então, esse estudo de caso, né, existem várias histórias de usuário, né? Nesse caso aqui a gente vai tratar de um sprint específico. Então a gente simula alguns sprints, né, de métodos ágeis dentro desse curso. E aqui então surgiram novas histórias de usuário para serem desenvolvidas, né? Então essa esteira de crédito precisa passar por uma análise do crédito, né? E depois dessa análise ele vem para essa parte que a proposta de crédito vai ser analisada, né, avaliada se as pessoas que, dependendo dos dados que tem esse crédito, vai passar por algumas pessoas ou não, e elas vão dar a decisão, né, discricionária delas sobre isso, sobre a aprova ou não aprova. Cada critério de aceitação, né, cada história de usuário vai ter vários critérios de aceitação, e os critérios de aceitação estão diretamente ligados a regras de negócio. As linhas da tabela de decisão são as regras de negócio. E nesse caso aqui, nós temos uma tabela de decisão de coleção, né? Então ele vai sair uma coleção de vários, um ou mais aprovações, né, que devem ser feitas, e nós vamos fazer isso dentro do processo. Uma coisa importante é que esse processo tem que ser feito, ele tem que ser, a aprovação dele tem que ser em paralelo, tá? Então nós não podemos fazer uma fila de trabalho sequencial, nós temos que distribuir essas aprovações para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, nós vamos ver aqui um padrão, né, um pattern de processos que ajuda muito isso, né? Porque depois eu vou demonstrar que padrões clássicos a gente não consegue fazer isso, né? Utilizando raias, utilizando gateways, não é possível fazer e atender a essa necessidade desse paralelismo na aprovação de cada alçada necessária para isso, tá? Então, vamos demonstrar. Eu estou utilizando aqui então o Camunda. É uma ferramenta open source, né? Muitas pessoas utilizam aqui no Brasil, e é uma plataforma alemã de automação de processos open source. Você pode rodar isso tanto em desenvolvimento como em produção. Vários bancos aqui no Brasil utilizam bastante essa plataforma. Estou utilizando então o Camunda 7, tá? E vamos abrir aqui então o arquivo, que é o primeiro diagrama, que é o processo orquestrador, né? Vamos distribuir então uma versão. Eu estou usando aqui um servidor local na minha máquina, né? Aqui então nós temos aqui vários diagramas DMN, os formulários, né? Então aqui é um pacote que eu estou distribuindo. Claro que no curso eu vou mostrar isso numa fila de distribuição contínua de novas versões, tá? Então, só para simplificar, eu estou distribuindo diretamente pela ferramenta. Então, se eu olhar aqui nos processos, né, nós temos aqui então esses diagramas aqui, né? Então eu vou iniciar uma instância e ele vai iniciar a instância pelo processo ponta a ponta. Então eu vou usar aqui o próprio task list. Você pode utilizar isso aqui via REST ou um framework de ferramentas de client que você quiser. Então eu vou botar aqui o CNPJ da Progera. Não, 990 044 990 71, tá?
vou botar aqui 50 mil reais. E vamos iniciar esse processo aqui nesse ponto. Tá? Então, o processo já foi iniciado lá no processo principal, né, e chamou esse estágio aqui de análise da proposta. Tá? Então, essa análise da proposta, ela é um ponto onde há uma tarefa humana, né, na fila de trabalho, né? Então aqui, e essa a tarefa humana vai adicionar mais informações, né? Vai enriquecer os dados que já foram informados, né? Então tem dados que já vieram do formulário, né, que são esses primeiros dados aqui, e tem dados que foram acessados a partir de um microserviço, né, que ele orquestrou aqui, que ele foi buscar um tópico, e a partir disso aí ele buscou, passou por uma regra de negócio aqui para verificar se a empresa tem mais de 2 anos ou menos. Então, e agora está nesse ponto aqui para fazer essa análise. Feita essa análise, eu vou botar aqui uma restrição interna, só para a gente ter um pouco mais de informações lá para a regra de negócio e trazer mais de uma alçada. Então, no momento que eu completei essa informação, automaticamente já passou, né? Ele terminou aquele processo e ele já caiu, então, nesse processo aqui, que é o segundo processo. Tá? Então, aqui então, eu tenho 3 alçadas de aprovação e notem que elas estão em paralelo. Tá? Então, essas 3 alçadas de aprovação estão em paralelo e também eu tenho uma outra aqui de inspeção, que eu já vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Que é uma outra situação. Então, essas 3, de onde ele tirou essas 3 alçadas? Né? Então, ele está utilizando aqui uma iteração, né, de um subprocesso em paralelo. Né? Olha só, aqui um múltipla instância paralelo. Mas como é que ele está iterando essas 3 instâncias aqui, né, em paralelo dentro de uma instância de processo? Né? Ele utilizou isso com base na regra de negócio que foi, na tabela de decisão que foi acionada aqui. Então, se eu puder utilizar aqui, eu posso ver a instância da tabela de decisão específica para essa instância de processo. Então, essa ocorrência do processo, né, trouxe 3 acertos nessa tabela de decisão. Uma aqui que o critério é ser acima de R$500, tá? Esses valores aqui são muito menores de um banco real, né? Mas é só para a gente ilustrar. Ele é acima de R$2.000 e tem uma restrição interna. Então aqui ele bateu aqui porque eu informei lá no formulário que ele tinha uma restrição interna. E se caso ele for acima de R$10.000, ele sempre vai cair no comitê top. Então ele caiu em 3 alçadas distintas aqui. Então essas alçadas eu consigo ver aqui pelo resultado, né, o output da tabela de decisão. Tá? E dentro lá do processo eu consigo ver também, né, o resultado dos dados desse processo. Né? Eu consigo ver aqui como que veio dentro veio dessa tabela de decisão. Então tá aqui, tá aqui o JSON. Tá? Então é uma tabela de decisão múltipla instância. Né? Múltipla instância, não, desculpa. Ela vamos mostrar aqui que fica mais fácil. Ela é collection, tá? Então ela acerta, a política de acerto dela, ela permite que você acerte mais de uma regra de negócio dentro da mesma tabela de decisão, tá? Então, como ela é collection, ela traz uma coleção. E essa coleção, então, é iterada pelo processo, né? Então esse processo aqui é iterado aqui, né? Então por isso que ele caminha, ele anda várias vezes aqui para iterar. Então esse resultado veio a partir dessa chamada que aconteceu aqui na tabela de decisão, e com base nessa informação ele está iterando aqui em paralelo nesse ponto aqui. Então vamos lá então nas tarefas de usuário aqui e vamos aprovar, né? Vamos aprovar. Então eu vou dar um claim aqui, né? Então esse aqui é o pessoal da área de crédito e eles vão aprovar o crédito, né? Então aprovado o crédito, né? Eu vou olhar aqui, tem mais 2 tarefas para serem feitas. Então é uma pilha, né? Eu posso aprovar mais uma aqui. E aí, se caso algum deles não aprovar, eu saio pela exceção, né? Então eu tenho aqui, um crédito, né? Eu tenho um evento na borda do subprocesso que é um condicional.
Se caso algum deles, desses aprovadores, não aprovar esse crédito, ele sai por essa exceção. Tá? Então essa aqui então, é basicamente um exemplo, né, de como utilizar tabelas de decisão para automatizar, né, as alçadas. Então vou mostrar um pouco mais aqui sobre por que utilizar isso. Né? Então, geralmente o exemplo clássico disso, né, é modelar o processo em raias, né, e aí criar uma tarefa para cada raia. E aí, no caso, eu tenho aqui um gateway, né, que é o gateway inclusivo, né, que ao mesmo tempo ele é condicional e ele é paralelo. Tá? Mas aqui eu tenho um problema sério aqui, né, porque isso aqui dá uma dificuldade para eu tratar erros, tratar eventos. Né? Então fica um processo muito orientado a dados, muito rígido, né? Com pouca possibilidade de capturar eventos durante a execução do processo. Outra possibilidade é eu colocar então um subprocesso e na borda desse subprocesso colocar alguns eventos que eu acho que são necessários para poder tratar exceções. Só que quando você coloca um subprocesso, ele praticamente borra, né, fica por cima das raias. Né? Então não dá para endereçar processos complexos, né, abraçar a complexidade com raias. Tá? Então não faz sentido raias com subprocessos. E também, outra forma também de endereçar esse problema é eu fazer um looping, né? Um looping no qual eu vou andando aqui e tem mais informações para serem, tem mais alçadas para serem processadas, e aí então eu vou aqui e faço mais alçadas para serem processadas. Mas o grande problema aqui é que não consigo fazer filas de trabalho em paralelo. Né? Eu só consigo fazer sequencial. E isso aqui, se eu colocar em sequencial, né, o meu tempo de tramitação do meu processo ou atravessamento do meu processo vai ser um gargalo, né? Porque eu tenho que mandar para uma pessoa, vai fazer o handoff, depois eu tenho que mandar para outra pessoa que vai fazer o handoff, então fica impossível aqui de fazer em paralelo. Né? Então a solução é nós utilizarmos eventos na borda do subprocesso, né? Utilizar uma tabela de decisão com essas alçadas e com base nos critérios que foram feitos aqui, iterar, né, uma coleção de aprovações que eu tenho que fazer aqui dentro. Tá? Então essa é a grande dica que me permite fazer isso em paralelo. Certo? Esse aqui, então, digamos que seria a primeira versão do processo, mas depois, né, aqui então eu vou mostrar agora a simulação. Né? Em tabelas de decisão a gente consegue utilizar essa ferramenta aqui da própria Camunda, onde eu coloco aqui as informações, né, e posso colocar aqui o processo e aí simular antes de executar, né, e poder desenvolver e ver quais as linhas da tabela de decisão que foram acertadas. Então eu posso colocar aqui mais informações, botar aqui Serasa, tem que botar em minúsculo, Serasa, e aí então ele vai acertar mais uma tabela, mais uma linha da tabela de decisão. Porque ficou com S maiúsculo. E aí ele vai acertar, né? Case sensitive, né? Então ele é sensível a maiúsculos e minúsculas aí. Então você pode fazer toda a simulação dessas tabelas de decisão, como é uma collection. Se eu colocar aqui first, eu posso ver que ele só vai acertar um hit policy, né? A política de acerto é somente a primeira, né? Então você vai poder ver aqui que ele já não traz uma coleção, ele vai trazer variáveis, né, primitivas para isso. Muito bem, então feito isso, nós temos também mais aqui alguns critérios de aceitação e mais histórias de usuário. Então eu vou, dentro do curso aqui a gente mostra, né, vamos puxar mais coisas do backlog para mais um sprint. Então vamos trazer do backlog para o nosso quadro de atividades aqui, né, onde está para fazer, né, estou feito e testado. Né? Então nós temos mais histórias de usuário para acontecer durante a inspeção desse crédito. Né? Pode acontecer situações de uma fraude, né? Acontecer uma situação de um canal vermelho. Né? Então temos que utilizar aqui uma série de outros elementos dentro do diagrama. Então olhando aqui para esse processo, eu tenho aqui então
a possibilidade, né, de registrar uma ocorrência de inspeção. Então essa tarefa aqui ela fica disponível para uma outra pessoa, né, que pode dar uma situação de fraude ou canal vermelho. E essa fraude canal vermelho ser capturada durante a aprovação, né, que está na fila de trabalho de alguma pessoa, nesse caso aqui é o gerente do cliente, que ele está esperando ainda, né, que o gerente do cliente dê a informação. Então, durante essa aprovação, né, durante esse período, automação de processos com BPMN é muito indicada para você capturar eventos, né? Então é bastante event-driven, né? Então vamos aqui então entrar no papel aqui desse inspetor e dizer que tem uma fraude, né? Então documentos inválidos. Vamos ser mais tranquilo aqui, né? Minha empresa, não posso falar muita coisa sobre fraude, porque não tem fraude. Mas então, o que aconteceu? Olha só, ele já caiu já na investigação de motivos de reprovação. E se nós formos lá para o cockpit, né, eu posso ver aqui então esse processo. Vamos ver aqui o history dele, né, e vamos ver aqui o mapa de calor. Né? Então ele andou aqui por esse processo, né, e aí ele caiu nesse ponto que foi detectada uma fraude, e aí capturando essa fraude ele saiu para uma exceção e não foi para a formalização do crédito, que seria o caminho feliz. Mas vamos olhar lá como é que está essa instância aqui. Né? Olha só, essa aqui então são os caminhos. Ó. Então eu posso ver aqui que duas das pessoas aprovaram esse crédito e saíram numa boa aqui. Mas uma delas, né, nem deu a aprovação, mas foi interrompido. Por quê? Porque foi uma fraude detectada, e essa fraude foi detectada por um inspetor de crédito que estava numa tarefa de um evento, de um subprocesso com base em eventos. Né? Então isso nos mostra aqui o quanto foi os caminhos aqui, né, foram bastante intensos aqui, né, 3 pessoas passaram por aqui, mas ele foi capturado por uma exceção e uma saída de rota de exceção por aqui. Então, subprocessos paralelos, né, ou subprocessos que são múltiplas instâncias ajudam muito a nós abraçar essa complexidade, né? Que o mundo real é isso, né? Várias histórias de usuário, e eu tenho uma necessidade muito grande de criar um exercício excelente para o meu usuário e também abraçar toda a complexidade, né? Para algoritmizar todas essas interações, né? Então isso se transforma num grande algoritmo executável dentro do processo, tá? Então, espero que você tenha gostado, né? Aqui estão os meus dados, se você quiser entrar em contato comigo, né? Dê uma olhada ali no site da Roadmap e também me adicione lá no LinkedIn, né? E também solicito aqui que você dê um like se você gostou desse vídeo e também, né, aquela velha história, né? Assine o canal, né? Dê um like para ver para fazer com que o algoritmo do YouTube transforme isso numa coisa importante para outras pessoas. Ok? Muito obrigado e um abraço.